Mas afinal, o que é payout? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com Lucas e hoje dando prosseguimento na nossa playlist de indicadores fundamentalistas. E no vídeo de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o payout, de onde que ele surgiu, para que ele serve, como que funciona, a gente vai entender tudo nesse vídeo para você tomar as melhores decisões para os seus investimentos. E se você quiser começar essa playlist do zero, tem o link aqui embaixo na descrição, desde o primeiro episódio. Se eu não me engano, esse aqui é o episódio 7. Bom, eu vou te falar tudo sobre o payout aqui, vou te explicar na tela do computador, mas antes eu peço encarecidamente que se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal para você ser notificado quando tiver vídeos novos e também não esquece de deixar o like para o YouTube compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E bora para nossa vinheta. Bom, então vamos lá. Eu tenho certeza que na hora que você foi analisar as suas ações, os seus indicadores fundamentalistas, você se deparou justamente com esse indicador aqui, payout. O que quer dizer o payout? E eu preparei justamente aqui uma planilhinha, né? Na verdade um documento aqui para a gente estudar um pouquinho sobre o payout, entender o que ele é e para que ele serve. Bom, vamos lá. O payout ele tem tudo a ver com os seus dividendos, mas como assim os dividendos? O payout nada mais é do que o percentual do lucro da empresa que vai ser distribuído aos acionistas. E por que existe o payout? Por que a empresa, as ações, não distribuem todo o lucro que elas têm? Isso aqui serve também para fundos imobiliários. Por que elas não distribuem todo o percentual de lucro? Bom, só recapitulando, os dividendos são justamente uma parte do lucro que é distribuída aos donos da empresa. Quem são os donos da empresa? Quem tem ações daquela empresa. Porque qual seria a ideia de eu criar uma empresa ou alguém criar uma empresa se não fosse para ela mesma ter lucro, né? Supondo que ela não tenha nenhuma outra fonte de renda, né? Ela vai viver de que dinheiro? Então, justamente, ela vive do lucro daquela empresa. Só que aí que tá, nem sempre o ideal é a gente sangrar todo o lucro da empresa, porque isso gera uma série de consequências que a gente vai entender aqui. Pois é, e o payout ele é muito importante na hora de você analisar os seus dividendos, porque ele vai impactar totalmente no tipo de carteira que você vai montar. E vindo aqui no Fundamentei, para a gente olhar sobre o payout ele tem tudo a ver com os dividendos, que são proventos. Todo tipo de lucro que a empresa, que um fundo imobiliário paga para você, que é sócio, que é acionista, são proventos. Dentro dos proventos tem várias categorias. Aí vão entrar dividendos, juros sobre capital próprio, vai entrar também aí com relação aos rendimentos de fundos imobiliários e cada um tem os seus respectivos payouts. No caso, o payout que a gente está vendo aqui é referente ao lucro líquido. Justamente porque o dividendo que cai na sua conta quando você é acionista, ele vai depender justamente do lucro líquido. Empresas que não entregam lucro líquido, empresas que têm prejuízo no caso, elas não entregam dividendos. Então, se você investe em empresas que não entregam lucro, há grandes chances de você não receber dividendos. Mas para a gente entender isso de forma um pouco mais prática, vamos entender aqui com um exemplo. Vamos supor que você tem uma empresa, vamos pegar aqui uma padaria, adoro dar o exemplo da padaria. Vamos supor que essa padaria aqui, ela fatura no mês, vamos por aí, 100 mil reais, né, em venda de pãozinho, bolo, salgadinho, tudo que coisa que padaria vende. Faturou 100 mil reais. Só que vamos supor que ela teve vários custos, né, por exemplo, com funcionários, às vezes com aluguel do lugar que ela tá ali, comprando máquinas, com a conta de luz, enfim, todo tipo de custo. Aqui vão entrar justamente os custos, não é mesmo? Custos operacionais, vamos chamar assim. Vamos supor que esses custos foram cerca aí de 50 mil reais, né? Ou seja, não é porque a padaria faturou 100 mil que ela de fato lucrou 100 mil. Vão ter todos esses custos aqui que vão abater do faturamento. Ou seja, de lucro mesmo vai ser 100 mil menos 50 mil. Aqui fazendo uma conta bem grosseira, tá bom? O lucro seria 50 mil reais. Beleza, vamos supor que essa padaria lucrou 50 mil reais no mês, que é um lucro relativamente alto para uma padaria, né? Porque teoricamente o dono pode fazer o que ele quiser com o lucro. Esse lucro ele vai para o bolso do dono. E aí que tá, pensa se esse dono aqui, se ele gasta todo esse lucro aqui para ele pega a sangra da empresa, ali do caixa da empresa, e ele usa todo esse dinheiro para fazer o que ele quiser. E outra, pensa nos conflitos de interesses que pode ter dentro daquela empresa. Pensa se todos os funcionários ali, diretores, presidentes, coordenadores, não sei o que, esses caras estão vendo o dono da empresa sangrar o lucro. E é justamente para isso que existe o payout, justamente para os donos, para os acionistas não pegarem todo o lucro para eles, para sobrar dinheiro para quê? Para reinvestir na empresa, para acumular caixa, para ter dinheiro para pagar eventuais dívidas. E aí que entra o payout. O payout é o percentual de lucro que vai ser pago aos donos. No caso aqui, como a gente está falando de ações, fundos imobiliários, a gente está falando aqui dos acionistas ou dos cotistas.
que somos nós que compramos ações, que compramos fundos imobiliários. Então, resumindo, o payout nada mais é do que o percentual do lucro que vai ser distribuído aos donos. Vou colocar aqui donos / sócios / acionistas. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é a mesma coisa. Dono, sócio, acionista. O que vai ter diferença é sócio majoritário. É o cara que tem mais ações e tem mais poder de voto na empresa. Mas proporcionalmente em dividendos, em lucro, vai ser a mesma coisa para todo mundo. A diferença é, se a pessoa tem 1% da empresa, ela vai receber 1% do lucro já com o payout embutido. Se ela tem 50% da empresa, ela vai receber 50% dos lucros com o payout embutido também. Então, basicamente é isso aqui. Payout é o percentual de lucro que vai ser distribuído aos acionistas. Por que isso aqui acontece? Justamente para sobrar dinheiro para a empresa ter caixa, para ela conseguir crescer, para ela conseguir reinvestir nela mesma. Por exemplo, se o dono sangra todo mês esses 50 mil reais aqui, o que vai acontecer com a padaria? Ela não vai crescer, não crescerá. Por que ela não vai crescer? Porque, poxa, pensa, todo mês faturando 100 mil, tá sobrando 50 mil de lucro, que teoricamente ela poderia usar para comprar mais máquinas, para abrir novas franquias, para abrir novas lojas. Só que o que está acontecendo? O dono está sangrando todo o lucro para ele gastar na vida dele. O que vai acontecer? Não vai sobrar dinheiro para a padaria crescer. Ou seja, a empresa provavelmente vai ficar estagnada sem que ela consiga crescer. E o payout ajuda a gente justamente nisso. Quando as empresas começam a ficar grandes, principalmente quando elas são lançadas em bolsa, quando elas abrem o capital em bolsa, acontece um negócio que a gente chama de estatuto social. A gente já vai entender um pouquinho melhor sobre isso aqui, mas basicamente o estatuto social, ele é um contrato ali da empresa com todos os sócios de sociedade ali basicamente, explicando como que funciona com relação ao lucro, com relação às diretrizes da empresa, qual é o plano, qual que é a direção. Tudo isso está dentro do estatuto social da empresa. E ele vem justamente para proteger a empresa. A gente até viu vários casos de empresas que tiveram os próprios donos retirados do controle justamente por conta do conselho que viram que aquele dono estava levando a empresa para o mau caminho. Então, conforme uma empresa cresce, abre capital, fica grande, ela começa a criar vida e várias pessoas estão ali dentro interferindo. E agora vamos pensar em outra situação aqui. Vamos supor que o payout dessa empresa aqui, da padaria, por exemplo, decidida no estatuto social, fosse de, por exemplo, vamos pegar um payout aqui de 25%. Payout 25%. Beleza, isso aqui seria um payout mínimo. Ou seja, desses 50 mil, a padaria distribuiria para o dono basicamente aí 25% de 50 mil. Fazendo as contas aqui, ó, 25 dividido por 100 vezes 50 mil. Seria aí basicamente R$12.500 de dividendos. Isso aqui não vai entrar como lucro em si, isso aqui vai entrar como um dividendo, que cai justamente na conta do dono, na conta corrente, na verdade, isso aqui cai. Então, seria aí R$12.500 em dividendos. No caso das ações, isso já cai diretamente na conta dos sócios, de quem tem ações, quem é acionista. No caso de empresas que não têm capital aberto ainda, tudo mais, isso aqui fica na conta corrente, e aí o dono pode ir lá e resgatar referente a 25% do período. Normalmente existem o quê? Payout mínimo. Por que existem payouts mínimos? Porque normalmente empresas que estão focadas em crescimento, pode acontecer de elas quererem guardar todo o lucro. Só que isso aí também não é saudável, porque de onde que vai vir o sustento dos donos, dos acionistas, se a empresa está retendo tudo? Por isso que o estatuto da empresa, o estatuto social, ele decide também payouts mínimos. E qual que é o payout mínimo por lei? Bom, isso não tem, isso aí é feito dentro de cada estatuto, dentro de cada empresa. Por exemplo, como que a gente consegue olhar isso aqui? Basicamente, você jogando no Google aqui, Estatuto Social ENGIE. A ENGIE, se você não sabe, é uma empresa do setor elétrico, aí uma geradora, uma das maiores geradoras de energia elétrica do Brasil. Vou abrir aqui, ó, Estatuto Social ENGIE. Isso aqui é um documento bem grande, aqui ó, são 19 páginas, decidindo aqui, regulamentando várias coisas sobre a empresa. Se eu digitar aqui, ó, lucro, vamos pegar aqui, ó, lucro. Vamos ver se a gente acha aqui qual que é o payout mínimo da empresa. Vamos procurando. Olha só, aqui ó, justamente aqui ó, capítulo 9 do exercício social e demonstrações financeiras, ó, tá aqui ó, artigo número 1 aqui ó, inciso número 1, não sei como é que chama. Em cada exercício será obrigatória a distribuição de um dividendo não inferior a 30% do lucro líquido. Um exercício aqui normalmente é o período de um ano, ou seja, a cada um ano a empresa teve um lucro e 30% no mínimo desse lucro aqui tem que ser repassado aos acionistas, ao dono, a quem é dono daquela empresa ali. A
ajustado nos termos da lei, devendo a destinação do resultado integral do exercício ser submetida à deliberação da Assembleia Geral. Vai ter assembleia, vai ter reunião para decidir exatamente o payout. O mínimo é 30% no caso dessa empresa. Tem empresas que vão ter esse valor diferente e nada impede da empresa pagar um payout maior do que o payout mínimo. Porque vamos supor que em algum dos meses essa empresa aqui aumente o faturamento para, por exemplo, 120 mil reais. E aí, beleza, ela teve os mesmos custos operacionais ou subiu só 5 mil aqui de custo operacional. Só que aí o que aconteceu? Ela vai ter lucrado mais. Vai ter lucrado 120 mil menos 55 mil, daria aí justamente 65 mil de lucro líquido. 65 mil de lucro líquido. O que acontece? Está tendo um lucro maior do que a empresa está acostumada. Por que não pagar um pouquinho mais para os acionistas? Então, normalmente isso pode ser reajustado em assembleias. Essas assembleias acontecem justamente para decidir quanto do lucro vai distribuir, quanto que eles estão reservando para o crescimento da empresa. Então, não é porque o mínimo é 30% que a empresa vai pagar 30%. Por exemplo, se a gente pegar aqui o da própria Engie, aqui, ó, vamos pegar... Quanto foi o payout da Engie nos últimos anos? Por mais que no estatuto o payout mínimo da Engie é de 30%, a gente consegue ver aqui, ó, desde 2015, ela tem pago bem mais que isso, ó, 47% do lucro, 75%, 42%, 86%, 98%, teve um ano que ela pagou muito aqui, 2019, e mantendo sempre acima do mínimo. Por quê? Justamente por conta do estatuto social, porque senão quem que vai investir numa empresa que não tem visão de pagar dividendos, né? Por mais que ela valorize a cotação, isso acaba afastando um pouquinho os investidores que querem viver dessa renda, que querem ou já atingiram um patrimônio de liberdade financeira, querem colocar dinheiro na empresa para receber dividendos. Isso acaba inibindo as pessoas de colocarem dinheiro e isso impacta também na própria valorização da ação, porque às vezes as pessoas não vão querer comprar muito aquela ação por conta de ela não pagar dividendos. Então, isso pode também impactar no crescimento da cotação da empresa. Então, as empresas sempre respeitam isso aqui de payout mínimo, de lucro mínimo, porém, tem empresas que pagam valores diferentes de 30%. Por exemplo, se a gente pegar aqui Estatuto Social Itaú Unibanco, só para a gente ter uma base, ó. Se a gente pegar o Estatuto Social do Itaú Unibanco, que é um dos maiores bancos brasileiros aí, né? Se a gente pegar aqui lucro, ó, vamos pegar aqui, ó. Vamos ver se a gente acha essa parte de lucro líquido aqui, de payout, normalmente não vai aparecer com o nome payout, tá bom? Então você tem que ficar atento aqui, se eu digitar payout ele não aparece, que é o nome em inglês, né? Aqui, no caso, seria a distribuição do lucro. Tá aqui, ó, dividendo obrigatório, artigo 14 do Estatuto Social do Itaú Unibanco. Os acionistas têm direito a receber como dividendo obrigatório em cada exercício, ou seja, o período de um ano, importância não inferior a 25% do lucro líquido apurado do mesmo período, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores, do artigo 202 da Lei 6.404. Essa Lei 6.404 aqui é justamente a lei que garante a sociedade anônima. A sociedade anônima é justamente o mecanismo que permite existir ações, ou seja, dividir a empresa em vários pedacinhos e você poder ir lá e comprar uma, né? Aqui, ó, a companhia Sociedade Anônima terá o capital dividido em ações, tal. Se a gente pegar aqui o artigo 202, o que ele diz, ó? Artigo 202, vamos dar uma procurada aqui, ele diz o seguinte, ó, o acionista tem direito a receber como dividendo obrigatório em cada exercício, parcela do lucro, tal, porém tem algumas observações aqui, justamente ele fala aqui, ó, inciso 1, letras A e B, vamos procurar esse negócio aqui, ó, deve ser aqui, ó, metade do lucro líquido do exercício diminuído, tal, importância destinada à constituição da reserva legal. Como isso aqui é setor bancário, existem mínimos estabelecidos para aquela empresa ter como reserva bancária ali, justamente por ser banco, né? Então o que acontece? No caso do Itaú Unibanco, se precisar, de forma absurda, por conta de reservas legais do banco, ele pode pagar menos do que 25. Pode acontecer. Vamos ver se isso aconteceu nesses últimos anos. Vou pegar aqui, ó, mesmo no ano de pandemia, que foi 2020 aí, vamos pegar aqui no Fundamentei, aqui, ó, Fundamentei e Tube. Itaú Unibanco. Vamos dar uma olhadinha. Tá justamente aqui, ó. Teve algum momento que ele pagou menos de 25, ó, na história? Na verdade, ele começou a pagar dividendos aqui nos anos 2000 e de 2000 para cá não teve nenhum momento que ele pagou menos do que o estatuto manda, que é 25. Ó. Mesmo no ano de pandemia, que foi 2020, ele pagou 80% de lucro do payout aqui, né? Então, basicamente, é assim que funciona. Existe um mínimo? Existe um mínimo para cada estatuto de cada empresa. Então, você tem que basicamente olhar o estatuto social da empresa. Mas, Lucão, o que é melhor? É melhor um payout muito alto ou é melhor um payout um pouco menor? Como que funciona essa parte aí? Bom, normalmente funciona da seguinte forma. Empresas mais consolidadas, empresas grandes, é difícil ela dobrar de tamanho, é difícil ela crescer muito. Por exemplo, a gente chega aqui
aqui no Brasil, Itaú Unibanco basicamente já domina o mercado. É difícil surgirem novas agências, novos clientes, porque muita gente já conhece, já usa Itaú Unibanco, então é difícil ele aumentar muito o mercado dele. Nesse caso, como é difícil usar o lucro dessa empresa para crescer, o que acontece? Acaba que eles acabam pagando um payout maior. Então, normalmente, quando a gente pega empresas mais consolidadas, que já têm mais anos de mercado, já atingiram uma certa maturidade, o que acontece? Costumam pagar payouts maiores, empresas que já atingiram certas maturidades. Por exemplo, empresas do setor elétrico costumam ter payouts um pouco mais altos, empresas do setor bancário também costumam ter payouts um pouco mais altos. Vamos pegar aqui, ó, Bradesco, para a gente ter uma base. Banco Bradesco já paga um payout aí, ó, 37, 38, 84. Teve um ano aqui que pagou 9, ó, provavelmente por conta de provisão para devedores, né, que é justamente aquela reserva mínima. Eles tiveram provavelmente que aumentar, tiveram que abrir mão de dividendos. Isso pode acontecer. Então, normalmente assim, o setor bancário e setor elétrico costumam ter dividendos um pouco maiores, um pouco mais altos do que o normal, porque normalmente já são empresas bem mais consolidadas, né? Então é basicamente assim que funciona com relação a essa parte. Empresas menores, empresas que estão em crescimento, normalmente elas vão ter um payout menor. Por que isso acontece? Justamente por conta de ela guardar mais dinheiro para ela conseguir reinvestir nela mesma e crescer. Então, se você está mirando mais em empresas de crescimento, talvez um payout menor seja melhor. Agora, se você já atingiu um certo patrimônio, você já quer viver dos dividendos, já acumulou patrimônio ali de forma que isso vai bancar a sua liberdade financeira, talvez seja melhor você mirar em empresas de maior maturidade, de forma que o payout sendo maior, você recebe o maior percentual do lucro e você não está mirando tanto em crescimento daquela empresa, porque o crescimento, na verdade, ele costuma impactar mais na cotação, ou seja, a valorização do preço da ação. Enquanto empresas que já são consolidadas tendem a não crescer tanto ali em cotação, mas entregam dividendos constantes, recorrentes ali de forma até crescente, porque mesmo sendo um payout alto, eles ainda conseguem guardar uma parte da grana para reinvestir e crescer. E onde que você encontra esse payout aqui? Bom, existem vários sites que mostram esse payout, como o próprio Fundamentei aqui que eu mostrei para vocês, ou até mesmo você entrando no site de relação com investidores da empresa, ó, é só você digitar o nome da empresa da bolsa e colocar RI no final, que é justamente a relação com investidores. Ó. RI significa relação com investidores. Então, dando uma fuçada aqui, você consegue achar quanto foi o payout de cada período, mas o Fundamentei, uma plataforma gratuita, já mostra isso aqui pra gente. E como que você calcula esse payout, supondo que você não tivesse essa coluna aqui para olhar? Bom, basicamente é você dividir os dividendos que foram pagos, o volume de dividendos, pelo lucro líquido do mesmo período. Você vai chegar em quantos por cento do lucro foi distribuído com relação ao lucro líquido. Basta você fazer aqui, ó, os dividendos pagos foram 1,241 bilhões de reais, dividido por quanto de lucro ela teve no mesmo período, 2,797. Daria um payout aí próximo de 44%. Olha só, 0,44 multiplicando por 100 aqui para transformar em porcentagem, daria justamente o payout de 44%. Então você consegue chegar nesse valor aqui. Se você não tivesse o volume de dividendos pagos, era só você multiplicar o lucro líquido pelo payout que você chega no volume de dividendos. Mas, Lucão, eu não recebi 1,2 bilhões de reais na minha conta. Lógico que você não recebeu. Esse dinheiro aqui, ele é dividido por ação. Se a gente for pegar aqui o número de ações de Engie, ó, no Fundamentos, por exemplo, a gente consegue ver o número de ações. Olha só que interessante, ó. Engie Fundamentos, vamos pegar aqui. O volume total de ações de Engie que está no mercado, ó, são 815 milhões de ações. Ou seja, como que a gente faz para calcular isso aqui? A gente tem um volume total de dividendos em 2020, 1,241 bilhões, ou seja, 1,241 bilhões, está justamente aqui, ó, milhar, milhão, bilhão. 1,241 bilhões dividido por 815 milhões de ações, ó. 815.928.000. Ou seja, cada ação recebeu ano passado, das ações de Engie, R$ 1,52 por ação. Se você tinha uma ação de Engie durante o ano passado inteiro de 2020, teoricamente você recebeu exatamente esse valor aqui em dividendos, em proventos na sua conta bancária e, na verdade, na sua conta corrente da corretora. Fechou? Bom, então o payout é basicamente isso aqui, não tem muito segredo, né? Qual que é a conclusão sobre ele aqui? Basicamente, depende muito do seu foco, né? Depende das suas necessidades. Se você já atingiu um patrimônio
patrimônio consolidado e você quer viver dessa grana, foque em empresas talvez com payouts maiores. Agora, se você está focando em crescimento patrimonial, você quer aí fazer aportes mensais de forma que você quer crescer seu patrimônio, você não precisa nem se preocupar muito se o payout é muito alto, se é muito baixo, porque mesmo o payout sendo mais alto, teoricamente tendo menos potencial de crescimento, você consegue recomprar ações da empresa de forma que seu patrimônio vai crescer de qualquer jeito. Então, beleza, são necessidades pessoais. Já acumulou patrimônio? Beleza, você pode focar em payouts maiores. Está acumulando patrimônio? Tanto faz o payout. Essa é a minha visão para payout. Não importa se você está construindo patrimônio, o payout ser grande ou pequeno. O que importa é, a empresa tem receitas crescentes, tem lucros crescentes, tem um ROI bacana, tem uma margem líquida bacana, a dívida está controlada. Se você quer entender todos esses indicadores, volta aqui, clica aqui embaixo no link da playlist, da descrição, que você vai ver desde o início como funciona cada indicador fundamentalista, até você chegar de novo nesse vídeo aqui. Bom, então pelo payout é isso, resumindo. Bom, resumindo, o payout é o percentual do lucro que é distribuído aos donos, aos acionistas, aos sócios, seja lá da forma que você estiver falando. E só para finalizar, o payout mínimo dos fundos imobiliários é de 95%, o que permite com que o fundo imobiliário cresça muito menos, porque ele só pode guardar 5% do lucro para reinvestir em novos imóveis, para comprar novos imóveis, para fazer benfeitorias. Então, por conta do payout mínimo dos fundos imobiliários ser muito alto, a gente vê muito menos potencial de crescimento. A gente vê, inclusive, muito mais captações, emissões de novos fundos imobiliários, de subscrições, de follow-on, a gente chama de novas emissões de cotas, justamente para captar dinheiro. Porque é difícil um fundo imobiliário crescer por si só, por conta justamente do payout ser muito alto. 95%, só sobra 5% para guardar. Então é difícil crescer. Beleza, galera? Então, pelo payout é isso aqui. Espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal aí, dá uma fortalecida. Segue lá no Instagram, @investindocomlucas, também da mesma forma que tá aqui no canal. Posto conteúdo todos os dias, mostro meus bastidores aqui, mostro bastante coisa do meu dia a dia. E, se você quiser, pode me seguir lá, me manda um direct que eu respondo todo mundo. Fechou? Bom, galera, então é isso. Lucas aqui, aquele abraço. Falou, foi até e bora ficar milionário.